Deus é bom, amém? God is good, amen? Hoje eu quero ministrar uma palavra no seu coração Today I want to minister a word to your heart que foi gerado lá em casa that was generated in my house. e eu quero muito compartilhar com você. And I really want to share it with you. E eu estava perguntando nessa manhã, Deus, And I was asking God, como é que eu vou trazer essa mensagem para a igreja? how am I going to share this message with the church? Se puder baixar o som aqui um pouquinho. E eu estava perguntando como é que a gente vai ministrar essa palavra para a igreja. And I was asking, how are we going to minister this word to the church? E eu não sei se você sabe, And I don't know if you know, mas a gente sempre se coloca nesse lugar. Deus, but we always put ourselves in this place. God, o que é para mim, what is it that's for o me? que é para nossa liderança What's for our leadership e o team? que é para nossa igreja. And what is it that's for our church? Embora seja uma mesma igreja, Although it's the same church, são realidades it's diferentes. different realities. Tem coisa que Deus quer ministrar na minha casa There are things that God wants to minister to my house, e depois Ele ministra na sua casa. and after He ministers your Tem house, coisa que Ele vai ministrar na sua casa there's things He's going to minister at your que não vai house ministrar na minha casa. that He won't minister to my house. E eu perguntei, Senhor, isso é para mim? And I ask, Lord, is this for me? Isso é para nossa liderança? Or is it for our leadership? Ou isso é para nossa igreja? Or is it for our church? E eu senti muita paz de compartilhar essa palavra com você. And I felt a lot of peace to share this word with you. E foi engraçado porque eu não comentei nada com o nosso time do louvor sobre essa palavra. And it was funny because I didn't share with the worship team at all. Normalmente eu gosto de comentar Usually I mention it. para a gente ter uma música que faça sentido para aquilo que a gente está cantando e declarando. So we may sing a song that makes sense with what we're going to sing and declare. Mas de maneira específica eu falei assim, não vou compartilhar nada. But in a very specific way, I said, I'm not going to share anything Senhor, mas se today. for da tua vontade, sabe, usa mesmo o nosso time para também ministrar a igreja sobre isso. But God, if it's really your will, then use our team to also minister our Você church about pode this. celebrar o nosso Deus para o nosso time de louvor aqui nessa manhã? Can you celebrate God for our worship team here this morning? Se existe algo que nós estamos aprendendo juntos, If there's something we're learning together, é se mover juntamente em parceria com o Espírito Santo. is to move in partnership with the Holy Spirit. Desde a porta From the door ao palco. to the altar, Desde tocar um instrumento from playing an instrument a passar o BG, o background. to change the lyrics in the A background, tirar uma foto, from taking a a picture responder o nosso chat online, com o nosso público online. to respond our online chat with our Nós church estamos online. aprendendo a nos mover no Espírito. We're learning to move in the Spirit. Mas é tão precioso ver quando Deus se move de uma mesma maneira, But it's so precious to see when the Lord moves in the same way, porque mostra que nós estamos aprendendo because it shows that we are learning a ouvir a voz de Deus. to hear the voice of God. E hoje eu quero falar com você, como eu disse na semana passada, And today I wanted to talk to you guys, and like I said last week, o livro de João tem realmente me prendido nessas últimas semanas. the book of John really got to me in the E past eu few ouso weeks. dizer que tem mais de um mês que eu estou preso no livro de João. And I would say I'm been stuck in the book of John for at least a month. E quanto eu tenho aprendido com João. And how much have I learned with John? Eu não sei se você sabe, I don't know if you know, mas existe relatos específicos no livro de João but there's specific reports in the book of John que você não vai ver em nenhum outro evangelho. that you won't see in any other gospel. E tem um relato de Jesus que é muito importante. And there's a report on Jesus that's very important. E provavelmente você já deve ter visto e até mesmo cantado sobre isso. And most likely you have heard of it and even sang about it. Mas eu quero ler com você João capítulo de número 14. But I want to read with you guys John chapter 14. João 14. John 14. E eu poderia apenas pegar um pedaço do texto. And I could get just a piece of the text. Mas se tem algo também que eu tenho aprendido But if there's something I have also learned e eu quero ensinar para você. and I want to teach you, Quando você estiver lendo a palavra when you're reading the word e algo falar com você de maneira específica, and something speaks to you in a specific way, tenta lá um pouquinho antes try to read a little bit before e that continua lendo um pouquinho depois. and continue reading a little bit Vai after fazer it. muito mais sentido aquilo que você está lendo. It's going to make more sense what you're reading. Então, só para você entender mais ou menos o contexto. So just so you understand a little bit of the context, João, capítulo de número 13, John chapter 13, a palavra fala para mim e para você the word tells me and que you sabendo Jesus that Jesus que todas knowing as coisas já tinham sido colocadas debaixo dos seus pés that all things were already placed under his feet, e Deus já tinha lhe dado, o Pai já tinha lhe dado toda a autoridade. and the Father had already given him all the A authority. palavra fala que ele pegou uma bacia de água e uma toalha The word says that he got a bowl of water and a e foi towel, lavar os pés dos and he discípulos. went to wash the feet of the E é disciples. interessante porque em João capítulo de número 13, It's interesting because in John chapter ele 13, faz questão de dizer que ele lavou o pé de todos os discípulos. he makes sure he mentions that he washed the feet of all Eu quero dizer para disciples. você que em João capítulo de número 13, What I mean to tell you is that John nós chapter podemos 13, afirmar que Jesus lavou os pés de Judas. we can affirm
affirmed that Jesus washed the feet of Judas. E agora não tem amém. Now we don't hear an Não amen. sei se você sabe quem é Judas. I don't know if you know who Judas Mas is, Judas foi o responsável but Judas was the one por responsible trair Jesus. for betraying Jesus. É claro que nós sabemos que o próprio Jesus diz Of course, we know, and Jesus himself says que ele é o cordeiro that he is the morto lamb antes mesmo da fundação do that mundo. was dead even before the Ou foundation seja, of a the morte world. de Jesus So the death of não Jesus impediu o cumprimento da vontade de Deus. did not keep the fulfillment of the will of Pelo God, contrário, but on the a contrary, morte de Cristo the death of fez com que ele Christ pagasse os nossos pecados made him pay for our e a sins, partir disso and from this, pudéssemos receber graça e vida. we're able to receive grace and Paulo life. fala Paul says em 1 in Coríntios, 1 Corinthians, olha, eles não reconheceram o Senhor da glória, they didn't recognize the Lord of porque se glory, tivessem reconhecido, because if they had, certamente não o crucificariam. certainly they would not crucify Eu estou him. lendo um livro chamado A Presença I'm reading a book called The e Presence, o autor ele fala uma frase interessante. Ele diz assim: and the author, he says an interesting phrase. He says like this: se o diabo soubesse que crucificar Jesus cumpriria o propósito de Deus, if the enemy knew that crucifying Jesus would fulfill the will of God, certamente ele não teria crucificado. most for sure he would have not Mas a crucified gente him. sabe que nada fugiu do controle do nosso Deus. But we know nothing E came out of assim the como ele control of prometeu, God. And just like he e nós promised, vimos na palavra, and we saw in the e há word, testemunho não apenas no cristianismo, mas na história. and there's a testimony not only in Christian but in history. A palavra vem dizer para mim que ao terceiro dia o nosso Deus ressuscitou. The word says on the third day our Lord was raised. Morte, aonde está a tua vitória? Death, where is your Aonde victory? está o teu aguilhão? Where is your victory? Você foi derrotada. You have been O defeated. nosso Deus derrotou a morte. Our Lord defeated death. Por isso nós temos vida nele. That's why we have life in him. Mas a gente está em João 13. But we're going back to John E 13. aí Jesus sabe que todas as coisas já foram colocadas debaixo dos seus pés. And Jesus knows everything was already placed under his E feet. ele lava os pés dos And discípulos. he washes the feet of the Abre disciple, aspas, inclusive Judas. including Judas. Yeah. Judas. E depois disso, And after this, a palavra fala então the word says that que then Jesus diz: a quem eu der esse pão Jesus says, "Whoever I give this bread to, vai me trair. will betray me." E ele dá para Judas. And he gives it to Ele olha Judas. para ele: faça o que você precisa fazer logo. He looks at him and says, "Do what you have to do soon." Quando Judas sai da mesa, When Judas leaves the table, agora começa o capítulo 14, 15, 16 e 17. that's when it starts, chapter 14, 15, 16, and Porque 17. Jesus começa a compartilhar segredos Because Jesus starts to share secrets que eram para os seus discípulos, that they were for his para os disciples, seus amigos. for his friends. Quem está comigo aqui nessa manhã? Who's with me here this morning? Então existe um segredo de Jesus aqui para nós, So there's a secret from Jesus here que for está em us João capítulo de número 14. that we can find in John 14. Jesus prediz a sua morte, a palavra diz no capítulo de número 13, The word says in John 13, e ainda diz para Pedro: Pedro, você vai me negar 3 vezes. and he tells even Peter, "Peter, you would deny me 3 E times." Pedro fala assim: não vou. And Peter says, "No, I Fala won't." assim: você vai. And he says, "Yes, you will." Mas no capítulo de número 14, But on chapter ele 14, começa dizendo: não se turbe o vosso coração. he starts by saying, do not let your hearts be troubled. Creiam em Deus, creiam também em mim. You believe in God, believe also in Na me. casa de meu pai há muitos aposentos, ou em outras versões há muitas moradas. My Father's house has many rooms. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes um lugar. If that were not so, would I have told you I am going to E prepare a se eu place for for you? lhes preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. for you know the way to the place where I am going. Você já ouviu esse texto algumas vezes, I'm sure you have heard this text before, mas eu quero que você preste atenção no que acontece aqui para frente. but I want you to pay attention to what happens from here. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Thomas said to him, "Lord, we don't know where you're going, so how can we know the way?" Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus says, "I am the way, I am the truth, and I am the life. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. No one comes to the Father unless it's through me." Eu não sei se você está prestando atenção no que você começou a ler, I don't know if you're paying attention to what you started reading, mas só nesse texto Jesus se refere a Deus como Deus uma única vez, but in this text, God refers to God as God only once. mas Deus como Pai pelo menos 2 vezes. But God as a Father at least 2 times. Você está comigo aqui? Are you with me here? Eu preciso que você guarde essa informação. I need you to keep this information. Vamos pular agora, Let's skip nesse through mesmo texto, the same chapter, no verso de número 15. verse 15. E um convite para você é: An invitation for you is leia a Bíblia em casa. read the Bible at home. Depois que eu terminar de pregar aqui, vai para casa e vê o que eu estou pregando, se está na palavra. After I finish preaching, go home, read the word, and make sure what I'm saying here it's there.
provavelmente o Espírito Santo vai ministrar muito mais no seu coração. For sure, the Holy Spirit will minister your heart even more. Mas no verso de número 15 ele diz: se vocês me amam, But on verse 15, he says, if you love me, obedecerão os meus mandamentos. you will keep my commandments. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará o outro conselheiro para estar com vocês para sempre. And I will ask the Father, and he will give you another advocate to help you and be with you forever. O Espírito da verdade. The Spirit of truth. O mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. The world cannot accept him because it neither sees him or knows him. Mas vocês o But conhecem, you know him, pois ele vive com vocês e estará com vocês. for he lives with you and he will be with you. Verso de número 18. Verse 18. Não os deixarei órfãos. I will not leave you as orphans. Voltarei para vocês. I will come to you. Vou ler mais uma vez. I'm gonna Não read it again. os deixarei órfãos. Voltarei para vocês. I will not leave you as orphans. I will come to you. E ele continua dizendo: dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também. He continues saying, verão. before long the world will not see me anymore, but you will see me, because I live, you will also live. Você pode fechar seus olhos mais uma vez? Can you close your eyes one more time? Pai, obrigado por essa manhã. Father, thank you for this morning. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor está fazendo e ainda vai fazer. Thank you for everything you're doing and what you Obrigado pela still minha do. vida, obrigado pela vida da Isa. Thank you for my life. Thank you for Isa's life. Usa mesmo, Pai, a nossa vida como instrumento em suas mãos. Use our lives as instruments in your Que hands. toda limitação nossa That every limitation of caia us por terra, may be rebuked para que now, não impeça o Senhor de falar so com a that tua it will igreja. not keep you from speaking Que to your toda limitação church. dos meus irmãos de entender essa That mensagem every limitation of my brothers and sisters to caia understand por this terra, message may para be que o Senhor seja rebuked, glorificado. so that you may be Fala glorified. Speak to Nós us. te pedimos, libera vida sobre nós. We ask you to release life over us. É o que nós pedimos e agradecemos. This is what we ask and thank Em you. nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém. Amen. Amém, amém. Hoje eu falo com você sobre o Deus dos órfãos. Today I talk to you about the God of the orphans. Mais uma vez, o Deus dos órfãos. One more time, the God of the orphans. Eu não sei se você sabe o que é órfão, I don't know if you know what an orphan is, mas a definição técnica para órfão but the technical definition for orphan é todo aquele que é desamparado. is all those who have been left É todo alone, aquele que tem necessidade de proteção. anyone that needs protection. A definição literal de órfão, The literal definition of eu estou orphan, falando sobre dicionário, and I'm talking about dictionary, é todo aquele que perde a guarda dos seus pais. is whoever has lost the guardianship of their Ou parents. seja, uma vez que perdeu a mãe, ou perdeu o pai, ou perdeu os dois, So once you have lost your mother, your father, or both, essa criança, esse indivíduo, até esse adolescente é considerado como órfão. this children or this teenager, they are considered orphans. Você está comigo aqui? Are you with me here? Presta atenção no que eu vou falar para você. Pay attention to what I'm sharing with E you. existe algo chamado orfandade. And there's something called orphanhood. Orfandade é o estado pelo qual o órfão se encontra. Orphanhood is the state in which the orphan finds himself. Ou seja, um estado de necessidade. So it's a place where you are in need. Orfandade é quando Orphanhood is o when indivíduo sente a necessidade. an individual feels the E por need, causa do direito parental que lhe foi tirado, And seja beca- por morte, and because of the right of parenthood that was taking him ele because sente of death, necessidade de proteção, he feels the need of protection, provisão provision, e identidade definida. and an identity, Definição identitária. Definição de identidade. a definition of identity. E isso é o que a orfandade, And this is what orphanhood, como resultado as a result do estado do órfão. of the state of the orphan. Pastor, por que você está falando isso? Pastor, why are you saying this? Então, essa foi a minha pergunta. Por que Jesus falou isso? So this was also my question. Why did Jesus say this? Porque Jesus poderia ter falado, Because Jesus could have como said, ele disse em qualquer outro texto, like he said in any other como ele text, disse em Mateus 28, like he said in Matthew eu estarei 2:8, com vocês todos os dias. I will be with you Ele every poderia day. simplesmente ter falado assim, olha, eu estou indo para o Pai He could have said, I'm going to the Father, e vocês não ficarão sozinhos. and you will not be alone. Eu estou indo para o Pai I'm going to the e Father, vocês não vão ficar sem um amigo. and you won't be left Eu without estou a indo para o friend. Pai I'm going to the e vocês Father, não vão ficar desamparados. and you won't be left Mas alone. a palavra específica usada But the specific word used, é órfão. it's orphans. Jesus estava querendo nos falar algo. Jesus wanted to speak to us. Eu não sei se você sabe, And I don't know if you know, mas eu sou uma pessoa curiosa. but I'm a very curious Aí eu person. coloquei lá, assim, eu escrevi no meu note assim, por que Jesus falou órfãos? So I wrote it down. Why did Jesus say orphans? Eu comecei a procurar na palavra. And I started to look in the word. E eu não sei se você sabe, mas no Antigo Testamento, And I don't know if you know, but in the Old Testament, a palavra fala sobre paternidade, the word talks about fatherhood, se referindo a Deus como pai.
to refer to God as Father 15 vezes, 15 times. ok? Okay? No Novo Testamento, In the New a Testament, palavra se refere a Deus como Pai the word refers to God as Father 260 vezes. 260 times. 170 vezes, 170 times, Jesus se refere a Deus Jesus refers to God como Pai. as Father. Então, existe algo que nós precisamos considerar. So there's something that must be considered. E talvez esse seja um dos maiores pontos do Antigo para o Novo Testamento. And maybe this is one of the biggest points between the Old and New Testament. Porque no Antigo Testamento nós vemos sim um Deus poderoso, Because yes, in the Old Testament we see a powerful God, um Deus fiel, a God is faithful, justo, a just aonde God, Ele mesmo promete no Antigo Testamento, where Him Himself He promises in como the Old Salmos Testament, 68 e Salmos 10, like Psalms 98 and 10. eu sou o Pai dos órfãos. I am the father of the Ele orphans. deixa como mandamento. He leaves it a commandment. Quando vocês forem colher, When you go harvest, deixem cair mesmo alguns frutos, let some fruits fall on the ground, para que os órfãos e as viúvas possam se alimentar disso. so the orphans and the widows can eat of that. Ele usa os profetas no Antigo Testamento He uses the prophets in the Old Testament para condenar a opressão aos órfãos e às viúvas. to condemn the oppression Ou seja, over the orphans and the Desde o Antigo widows. Testamento já era algo que queimava no coração do Pai. So even in the Old Testament, it's already something that was burning in the heart of the Ainda que Father, possamos ver poucas vezes. even if we see just a few times. Mas quando Jesus se revela, But when Jesus reveals ele vem Himself, trazer não apenas o entendimento de Deus, He brings not only the understanding mas of uma God, revelação de Pai. but a revelation as of a Father. Vou falar mais uma vez. I'm going to say it one more E time. esse foi o ponto And this was the point pelo qual Jesus foi recriminado pelos fariseus e saduceus. by which Jesus was incriminated by the Jewish. Como ele pode dizer que Deus é pai dele? How can he say God is his father? Porque esse é o ponto. Because this is the point. Até o determinado momento, Till that point, lhes faltava uma revelação. they were lacking a Uma revelation, revelação de pai. a revelation of a father. Mas quando Jesus se revela, But when Jesus reveals um dos himself, maiores princípios que Jesus nos ensina no One- Novo Testamento the biggest principle that Jesus teaches in the New é Testament que Deus é pai. is that God is Ou seja, father. existiam órfãos, So there were orphans, mas agora o pai se revelou a but eles. now the father has revealed himself. Sabe, essa semana a gente viveu algo parecido lá em casa. This week we lived something similar to that at Eu não home. sei se você acompanha a Sam nas redes sociais, I don't know if you follow Santa on social media, mas no domingo passado, but last Sunday quando a gente estava aqui, when we were here, eu tenho aquela câmera que fica dando notificação no telefone. I have that camera that notifies you on your phone. Eu ia falar o nome da marca, mas não vou fazer merchan aqui no I público. can't send the brand name because I'm not going to do that Mas right eu here. estava aqui e aí, movimento no seu backyard, movimento no seu backyard, And movimento no seu I was getting backyard. notification, there movement in your backyard, movement in your backyard. E aí eu entrei para ver, And I entered to see, era um gato. it was a cat. Aí o gato vai e volta, vai e volta, vai e volta. And the cat comes and go. Mas na segunda-feira, But on Monday, tô eu aqui, no nosso day off, we were on our day off. e aí a gente acorda, a Sam abre a janela assim, ó. And we wake up and sun opens the window like this. E o que que tem no meu quintal? And what is it that's there in my backyard? Um filhote de gato. A kitty. E lá em casa pelo menos eu nunca tive gato. And me, at least, I never had a cat at home before. A gente sempre teve cachorro. We always had dogs. A gente é amante de cachorro. We love dogs. É. Mas gado não era algo que era muito fã, não. But cats were not something we were really fans of. Nunca foi algo assim, né? A gente se suportava. It was like we would just like support each other. Mas aí na segunda-feira eu vi o gatinho lá, cara. But Monday I saw that little cat there. E ele tava encostado lá no muro, assim, ó. And he was like next to the wall like this. E ele tava desnutrido. And he wasn't eating. Ele tava abandonado. He was left alone. Aí eu falei assim, meu Deus, Sam. And I'm like, oh my God, Sam. Olha o gato ali, cara. Look at the cat there. Aí a Sam falou assim, não, a mãe dele vai vir buscar. And Sam said, no, it's mom's gonna come. Aí eu falei assim, então tá bom. Então vamos deixar aí e vamos ver. I said, okay, let's leave it like that and let's see what's gonna Só que happen. aí eu comecei a puxar as imagens da câmera nas semanas passadas. But then I started to look at the camera footage from the previous week. E eu comecei a ver que a mãe andava com 2 filhotes. And I saw that the mom was walking with 2 kitties. Mas quando ela ia embora pela parte da manhã, But when she would leave in the morning, ela levava um e deixava o outro. she would take one and leave the other one E behind. quando ela aparecia tipo assim, meia-noite do outro dia. And when she would only show up again like midnight of the next day. Eu falei assim, meu Deus, o gato tá morrendo de fome. And I'm like, the cat's gonna starve to Isso já death. não é de hoje, isso já tem tempo. It didn't start today, it's been a while. Aonde eu quero chegar? Where do I want to get? Eu falei pra Sam assim, olha, vamos ver se alguém da igreja se interessa e tal. And I told Son, let's see if anyone in church is gonna be interesting. Aí eu falei assim, mas eu vou dar até 8 horas da noite. So I'm gonna give it to 8 p.m. Que esse gato já tá sozinho lá fora, deve estar passando frio. Because the cat's already alone, he's probably cold.
E eu amo bicho, gente. and I love animals. Aí a Sam falou assim, ó, mas olha só, And Sam se a said- mãe dele vier buscar ele, tá tudo bem. And Son said, if its mom comes back, then it's all good. Porque a Sam sabe que eu ia ficar muito chateado se o gato fosse embora. Because Son knew if I would be very sad if the cat disappeared. Mas em resumo, quando chegou no final So da it was noite, late at night. quando já chegou assim, tipo umas 8 para 9 horas, It was about 8, 9 p.m. a gente tava assistindo um filme e eu falei assim, vamos ver se o gato tá lá fora ainda? We were watching a movie, and I said, let's go outside to see if the Aí a cat's gente still there. saiu lá atrás, So we went outside, aí tinha uma lona. and there's like, Aí eu fiz assim, aí a Sam falou assim, eu falei pra você que a mãe dele ia vir I buscar looked ele. under, and it wasn't there, and Son told me, I told you the mom was Aí going eu to come falei back. assim, não, esse gato não me abandonou não. And I said, no way, the cat has left me alone. Aí eu puxei a lona pra cima assim, And then I raised the blanket over, aí o gato abriu o olho assim, ó. and the cat opened its eyes. Aí eu olhei pra ele, And I looked at him, ele olhou pra mim, he looked at me, eu olhei pra ele, I looked at him, ele olhou pra he mim. looked at me. Você já assistiu o Gato de Botas? Have you watched É. Puss in Boots? Ele fica com o olhinho assim, né? Ó. He looks at you like this. Aí eu olhei pra ele, ele olhou pra mim. I looked at him, he looked at me, Eu olhei pra ele, I looked at him, ele olhou pra mim. he looked back at me, Aí eu peguei ele and I picked e him eu up, falei, você ganhou uma and I família! said, you have gained a family. O ponto é, The point is, talvez você possa falar, o que tem a ver Jesus falar de órfão, a história do gatinho? and you might ask, what does this has to do with Jesus talking about orphans? Você sabia que hoje existe algo chamado órfão social? Did you know today there's something called social orphans? Que é tão atual quanto o órfão. It's so common as É tão comum actual quanto orphan. o órfão. O órfão social é todo aquele The social orphan is all those que é rejeitado, who are rejected, ainda que os seus pais estejam vivos. although their parents are alive. Ou seja, se os seus pais estão vivos, So if your parents are mas alive, eles te rejeitaram but they have rejected you por algum motivo, for some por reason, alguma razão, for some cause, você agora se torna um órfão social. now you become a social orphan. E você também entra em talvez um estado de orfandade, And you also enter a state of orphanhood, aonde isso pode gerar em você uma necessidade de provisão, where that can lead you to have a need for uma provision, necessidade de proteção a need for protection, e uma necessidade de identidade. and a need for an identity. Você está entendendo onde eu estou chegando? You understand where I'm getting to? Enfim, o gato lá em casa, a identidade que eu estou dando para ele é tipo cachorro. So the identity I'm giving the cat at home is that he's a dog. Né? Ele é tipo um gato que se identifica com o cachorro. He's a cat that identifies himself as a dog. Mas o ponto aqui, But the de point João here capítulo de número 14, of John chapter 14 é Jesus falando de maneira clara: is Jesus saying in a clear way, eu não vos deixarei órfãos. I will not leave you as orphans. Sabe por quê? Do you know why? Porque se existe algo que Jesus ele faz questão de apresentar Deus como, Because if there's something that Jesus makes sure he presents God as, era como pai. was as a father. Quando Jesus vai multiplicar pães e peixes, na When- primeira multiplicação de pães e peixes, When Jesus first multiplies bread and fish, ele diz: Pai, he says, Father, obrigado thank you por aquilo que o Senhor nos deu. for what you have given Já us. expliquei isso para você, a gratidão gera milagres. I have explained this to you before. Jesus Gratitude agradece leads to ao miracles. Pai Jesus thanks por the aquilo que Father recebeu for what he has e a received, partir disso ele vive multiplicação. and from this he lives multiplication. A gente vê Jesus também We also see Jesus recebendo do Pai. receiving from the Father Identidade. identity. Esse é o meu filho amado, This is my beloved em quem eu son, tenho o meu in prazer. whom I have pleasure. Esse é o meu filho amado, This is my beloved em quem son, tenho o meu prazer. in whom I have pleasure. Jesus também recebeu proteção, Jesus also received uma vez protection. que o Império Romano Once the Roman Empire tentou matar todos os primogênitos. tried to kill all the first sons, O pai mostrou para o filho the father showed the son inúmeras vezes proteção, many times protection, inúmeras vezes provisão many times e provision, inúmeras vezes and identidade. many times identity. Sabe o que Jesus está tentando mostrar para mim e para Do você? you know what Jesus is trying to show you and I? Quando forem orar, When you go to pray, orem assim: pray like this. Pai nosso que estás no céu, Our Father who is in heaven, seja santificado o teu nome. be sanctified Venha a your nós o name. teu reino Come to e us your seja feita a kingdom, sua and vontade. let your will Você be está done. entendendo aonde eu estou querendo chegar? Do you understand Jesus where I'm ele faz getting to? questão não apenas de mostrar Deus como Pai, Jesus makes sure he not only shows God mas as a Father, principalmente de mostrar, não só mostrar Deus como Deus, not only show God mas as God, mostrar Deus como Pai. but show God as the Father. Talvez, eu não sei da sua realidade de background. I don't know your background, your Eu não reality. sei se você
é órfão, I don't know if you are an ou orphan, se você por algum motivo foi um órfão social. or for some reason you became a social Mas orphan. Jesus é tão específico e quando ele fala de paternidade, But Jesus is so specific, and when he talks para about muitas pessoas que eu fatherhood, venho conversar, for many people that I elas talk falam assim to, para mim, pastor, para mim é difícil chamar Deus como pai, they say, Pastor, it's hard for me to call porque o meu God pai me Father, abandonou. because my father has porque left me. talvez uma dessas pessoas pela quais nós atendemos durante esses 7 anos Because maybe one of the people that we have talked to in the past foram 7 abusadas years, pelo pai ou pelo padrasto, they were abused by their fathers or ou seja, a proteção não stepdads. existe, So there's no a protection. provisão não There's existe, no provision. a identidade não existe. Their identities don't Logo, exist. eu pego tudo aquilo que eu acredito que é pai, paternidade. Therefore, I gather everything that I believe of E eu father and aplico pra Deus. fatherhood, and I apply it to Esse God. é um dos maiores motivos This is one of the biggest pelo qual nós reasons rejeitamos Deus como pai. why we reject God as the Father. Mas a palavra deixa clara para mim e para você But the words makes it very clear to you que and Jesus I nos diz: eu estou indo para o pai, that Jesus says, I'm going mas to the eu não Father, vos deixarei órfãos. but I will not leave Em you outras orphans. palavras, eu não vou deixar vocês abandonados. In other words, saying, I Eu não will vou not deixar vocês sem abandon you. provisão. I will not leave you Eu não without vou deixar provision. vocês sem identidade. I will not leave you without Eu identity. estarei com vocês. I will be with you. Agora, olha o que a palavra fala para mim e para você em Romanos capítulo de número 8. Now let's see what God tells us in Romans chapter 8. Você conhece essa passagem que começa dizendo: You know this passage that starts já like não há mais this. condenação There's para no- todos aqueles que estão em Cristo Jesus. There's no more condemnation for those who are in Christ. Mas olha o que ele fala a partir do verso de número 14. But look what he says starting in verse 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. For those who are led by the Spirit of God are the children of Pois God. vocês não receberam um espírito que os escravize novamente, The Spirit- para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota. The Spirit you receive does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, the Spirit you receive brought you to adoption to sonship. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize novamente para temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, ou que os adote, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. So that you live in fear again. Rather, the Spirit you receive brought about you adoption into sonship, and by Him Sabe o we que cry, Abba, Jesus Father. e Paulo está dizendo para nós? Do you know what Jesus and Paul are telling A partir do us? momento que Jesus se entrega por nós, From the moment that Jesus gives o Himself for us, preço é pago na cruz, the price is paid in the cross. pelo perdão dos nossos pecados. Forgiveness E of our agora nós sins. temos direito And now we have the de right sermos filhos de Deus. to be children of Assim God. como diz em João capítulo de número 1. Just like it also says in Ele John chapter veio 1, para os seus, He came for His, mas os seus o rejeitaram. But his have Mas rejected him. todos aqueles but all of que o those receberem who have received Him, terão o direito they will have the de se right tornarem filhos de of Deus. becoming children Irmão, of existe God. algo que eu preciso lembrar você There's aqui. something I have to Você remind you não today. foi abandonado. You were not Você não é abandoned. órfão. You were not Você an tem um orphan. pai. You have Um pai a que te father, adotou. a father who Um has pai que adopted provê. you, a father who Um pai que provides, protege. a father who E um pai que protects, traz para você and a identidade. father who gives you identity. E aí eu comecei a pensar sobre isso. And I started to think about this. Mais uma vez, Antigo Testamento apenas 15 vezes. One more time, Old Testament only 15 No Novo times. Testamento mais de 260. New Testament Só Jesus 260 apresenta times. Deus mais de 170 vezes como Pai. Jesus presents God as Father at least Ou seja, 170 existe, times. acho que existe algo que é só 10 vezes mais, né? I'm pretty sure that there is something Que Deus quer mostrar em relação a isso. that God wants to show about this. Mas sabe qual que é o ponto? But you know what the point is? Aí eu comecei a pensar. And I started to think, Filho, son, órfão orphan, e bastardo. and the one who's rejected, bastard. Sabe qual que é a diferença entre eles? You know what the difference is between Vamos them? lá, o filho, The son, ele tem os pais he has the parents, e ele está debaixo da aliança. and he's under a covenant. O órfão The orphan, tinha os pais, he had his father, mas ainda his continua parents, debaixo da aliança, do direito. and he's still under the Mas covenant, sabe the o que right. que é o bastardo, But you segundo know a palavra? what the bastard is, É aquele according to que the word? não tem direito à aliança e à herança. The one who has not the right to the covenant and the inheritance. Deixa eu lembrar algo para você. Let me remind you of Você something. não é um filho bastardo. You're not a bastard Você não é um son. filho órfão. You're not an Você é um orphan filho que son. tem um pai You are e a tem children uma who have aliança. parent, and E you não have a apenas covenant. isso. And not Você only tem uma that, herança. you have an inheritance. Essa mesma palavra diz. The same word says. Se você continuar lendo ela, If you keep reading o it, próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. the Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Se somos filhos de Deus, Now, if we are children, somos herdeiros de Deus then we are heirs. e co-herdeiros com Cristo. Heirs of God and co-heirs with Christ. Cara, presta atenção no que eu estou te falando. Pay attention to what I'm saying. Deus está trazendo um entendimento para mim e para você. God's bringing Eu understanding não to you sei and qual I. foi a sua realidade. I don't know what your Talvez reality um órfão was. de ordem natural Maybe an orphan by ou um natural órfão de ordem social. or a social orphan. Talvez você foi rejeitado. Maybe you were Talvez rejected. você não recebeu a proteção que você deveria. Maybe you didn't receive A the protection provisão you que você needed, deveria. the provision you E needed, a
identidade que você deveria receber. and the identity you should have Mas received. sabe o que eu percebo? But you know what I Jesus é tão realized? específico em dizer isso. Jesus is so specific in saying E this. quanto mais você estuda, mais isso fica aparente. And the more you study, the more this is clear. Mas ele deixa de maneira específica nas suas últimas palavras aos discípulos. And he makes it in a very specific way in his last Eu estou words to the indo, disciples. I'm mas eu going, não vos deixarei órfãos. but I will not leave you as orphans. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? You know what Jesus is telling you Eu and não vou I? deixar você desamparado, I will not leave you alone sozinho, by yourself, sem proteção, without protection, sem identidade. without identity. Só que tem um problema. But there's a problem. Agora a gente vai tomar uma água. Now we're going to drink some water. Como diz o Gui, tomar uma água enquanto você pensa. Like he says, I'm going to drink some water while you think. Quantas inúmeras vezes, How many times? talvez nós não queremos reconhecer Deus como Pai. Maybe we don't want to recognize God as a E esse father. foi o ponto do Novo Testamento em relação aos fariseus. And was the point in the New Testament for the Pharisees. Porque talvez como órfão normal e o social, Because maybe as a normal orphan and a social quando eu orphan. falo órfão normal, eu digo de ordem natural, ok? When I say normal orphan is by natural situation. Ou o órfão social. Or a social orphan. O que nós vemos em relação aos fariseus What we see when we talk about the é uma Pharisees, rejeição em relação à revelação de Deus como Pai. it's a rejection of the revelation of God as Father. E eu não sei se você já ouviu algumas histórias And I don't know if you have heard some ou stories se você viveu sobre essa realidade, or if you lived this reality, mas eu conheço algumas famílias que têm filhos adotados. but I know some families who have adopted kids E como eles adotam como filhos, and they adopt them as children porque são filhos. because they are their children's. Assim como a palavra diz para nós somos adotados. Just like the word tells us, we were adopted. Deus poderia nos tratar como um filho, sei lá, qualquer filho adotado. God could have treated us as any adopted children. Mas ele mostra tanta importância da adoção, But he shows so much não só de ordem natural, importance mas in em relação à adoption, ordem espiritual que ele not fala, only in the natural way, but que ele spiritual nos way. dá o direito e a herança que Cristo tem. That he gives us the right and the inheritance that Christ himself Mas has. uma vez que rejeitamos a paternidade de Deus, But once we reject the fatherhood of sabe o que nós God, estamos fazendo? do you know what we're doing? Rejeitando We are a rejecting proteção de Deus. the protection of God. Talvez você está vivendo o que está vivendo, Maybe you're living where you're não living, porque Deus não queira te proteger, not because God mas doesn't want porque to você tem protect you, rejeitado Ele como Pai, because you have como rejected him aquele as que the você Father, confia, as the one who you trust, crendo que Ele vai proteger, believing that he will crendo que Ele vai protect, guardar, believing he will keep, crendo que Ele vai prover. believing he will provide. Vamos falar sobre provisão? Let's talk about provision. Eu não sei, eu nem vou fazer aqui para você levantar a sua mão, mas eu acredito que no nosso meio, se você viveu qualquer ordem dessas, I'm not going to ask you to raise your hands, but I'm sure in the midst of us, if you have lived any of these provavelmente situations, você sabe do que eu estou falando. most likely you know what I'm talking about. Mas vamos falar de provisão? But let's talk about provision. Por que nós temos dificuldade em confiar que Deus provê? Why do we have a hard time in believing that God does provide? Porque o próprio Jesus fala, Because Jesus himself says, olha, vocês que são maus, look, you guys who are evil, sabem dar coisas boas para os seus filhos. you know how to give things to your Quanto children. mais o Pai que está nos céus. Imagine the Father who is in Por que heaven. você acha que o desejo do coração de Deus Why do you think the desire of the heart of é dar God para você o pior? is to give you the worst? É dar para você o mais barato? Is to give you the cheapest Ainda option. que o mais barato não significa ser o pior ou melhor. Although the cheapest doesn't mean being Mas best or tem gente worst. que se só compra o mais barato porque é o que eu mereço. But some people only buy the cheapest because they think that's all they are allowed to have, E all eu não that they estou falando deserve. sobre... Você está entendendo onde eu estou chegando? You understand what I'm saying? Eu não estou falando sobre valor, eu estou falando sobre merecimento. I'm not talking about value, I'm talking about having the Mas é right off. engraçado porque isso me lembra de uma história. And it's funny because this reminds A me of a história do story. filho pródigo. The story of the prodigal Aonde son. o filho sai de casa Where the son leaves para the viver os house prazeres do mundo. to leave the pleasures E a of the palavra world. fala que lá ele se arrepende. And the word says that he repents. E ele lembra, eu tenho um pai. And he remembers, I have E a eu father. vou voltar para casa And I'm going to go back como um home dos seus servos. as one of his Porque os servants. servos dele são mais bem tratados do que eu estou vivendo aqui agora. Because his servants are treated better than I E a am right palavra now. fala e conta para mim a história e para você da história do filho pródigo. And the word talks to us about the story of the Que prodigal quando o son. pai vê o filho voltando para casa, That when the father sees the son coming back ele home, corre em direção ao filho. he runs in his Ele direction. abraça o He filho. hugs the Ele the chora son. com o He filho. cries with Ele the coloca son. um anel de honra. He puts a Ele ring troca of as honor. vestes. He changes its Ele clothes. faz uma festa. He throws a Mas sabe o party. que o filho mais velho faz? But you know what the older son does?
Meu pai não faz isso para mim. My father doesn't do this for me. Qual que é a resposta do pai para o filho? What's the response? Tudo que eu tenho é seu. Everything that I have is yours. Tudo que eu tenho é seu. Everything that I have is yours. Talvez o que nos falte não é ter de Deus. Maybe we're not lacking having something É from God, revelação e intimidade. but we're lacking revelation and intimacy. Quem tem mais de um filho? Whoever has more than one children, Eu já perguntei isso várias vezes para quem tem mais de um filho. I have asked this many times for whoever E has como more eu than disse one para você, eu sou children. curioso. Like I said, I'm a curious person. Mas eu perguntei, cara, me explica algo. But I have asked, Porque eu não tenho filhos ainda. explain something to me because Mas I eu don't have gostaria de children yet. entender isso. But I would like to understand Existe um this. filho que você ama mais? Is there one of your children who you love E a more? resposta de todo pai é? And all their answers are, Não. no, Claro que não. of course not. Não. Tem um filho que você ama mais, sim ou não? Is there any children you love more? Não. A Não. resposta é unânime, não. Is it always the same response? Mas No. é inevitável. Existem filhos But for sure, there are que children preferem a presença do pai who prefer the presence of the mais Father do que os outros. more than the others. É aquele que gosta de ficar mais no colo do que o outro. The one who enjoys being in the lap of the Father more than the É other aquele que one. gosta de gastar mais tempo do que o outro. There's one that likes to spend more time Não é que than o the pai other. ama mais. It's not that the É Father porque likes ele him more, prefere mais a presença do but it's pai. because he prefers the presence of God more. Mas sabe o que nós fazemos uma vez que rejeitamos Deus como pai? But you know what we do once we have rejected É God como as se the nós Father? estivéssemos entrando em algo que o Senhor não nos deixou. Is as if we were entering something that God Não had not apenas left como for us. órfãos, Not only as orphans, Abandonados e desamparados por Deus, abandoned and left alone by God, mas como bastardos, but as bastards, sem estar debaixo da aliança de Deus. without being under the covenant of God. Glória a Deus, hoje ninguém fala amém nessa Glory to God. mensagem. No one's saying amen today. Amém. Amen. Hoje eu falo com você sobre o Deus dos órfãos. Today I talk to you about the God of the orphans. Talvez você fale assim, não, pastor, Deus me livre, está repreendido. Maybe you might tell, no, Eu não sou órfão. it's rebuked. I'm not an orphan. Eu não vivo, nunca tive nenhum traço de orfandade. I have never had a trait of orphanhood. Mas o que Jesus está dizendo de maneira clara, ele poderia ter falado de qualquer outra maneira. But what Jesus is saying in a very clear way, he could have used any Então other coloca words. dessa maneira, se é o que você vai entender. So put it in this way if it's how Eu you're estou going to indo para o understand. Pai, mas eu não vou deixar você desamparado. I'm going to the Father, but I will not leave you alone. E aí sabe o que é interessante? Eu falei para você sobre proteção. You know what's interesting? I E eu talked vou to te you fazer uma about protection, pergunta. and I'm going to ask you Se something. você está, melhor, uma pergunta já afirmando. A question with an affirmation. Se already. você está aqui hoje, If you're here today, provavelmente o Senhor te protegeu. most likely the Lord has protected you. Provavelmente essa semana você tem algo para contar daquilo que Deus fez por você. Most likely you have something to share about Talvez what God tenha did for livramentos you que this você week. nem sabia que poderiam acontecer. Maybe there were deliverances Mas you Deus te didn't even livrou. realize, but God has delivered you from that. O simples fato de você estar aqui significa que o Senhor te protegeu. The fact that you're here means God has Que protected o Senhor you. te deu mais uma semana. That God has given you another week. O simples fato de você estar aqui hoje The simple fact that you're here significa que today de alguma maneira Deus proveu. means that in some way God has provided. Mas agora eu vou trazer para o Pai. But now I'm going to go bring it to the Father. Talvez você não consiga, como um filho adotado, Maybe you can, as an adopted children, amar Deus como um pai, love God as a father. porque Ele não dá para você o que você quer. Because He doesn't give to you Ele what dá you para want. você o que você precisa. He gives you what you need. Você que é pai vai concordar comigo. You have to agree Nem with me. sempre você vai dar para o seu filho Not always you give your children aquilo que ele quer, what they want, mas aquilo que ele but precisa. what they need. Você está comigo aqui nessa manhã? Are you with me here this morning? Quantas e quantas vezes, How many eu não sei times- você, mas pelo menos eu, I don't know about you, but me, fiz orações I have prayed que não foram prayers respondidas. that were not responded. Não significa que Deus não me ama. It doesn't mean God Não doesn't love significa que Deus não me me. protege. It doesn't mean God Não doesn't significa que protect Deus não me. provê. It doesn't mean that God Mas doesn't quantas provide. outras But vezes how many other eu orei times apenas uma única exclusiva vez. I have prayed only E once, aquilo que eu orei para Deus, and what I prayed o to Senhor me God, entregou. God has given me. Porque não era o que eu queria. Because it wasn't what I Era o que eu wanted. precisava. It was what I needed. Como eu também várias vezes Just like I have many recebi de times Deus received from coisas God, que eu nunca pedi. things I have never asked. Porque um pai gosta de agradar o Because seu a filho. father likes to please their children. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. If you love me, you obey my commandments. Proteção, Protection, provisão, provision, identidade. identity. Isso aqui me pega demais. This really gets to me. Porque
Eu não sei se você sabe, because I don't know if you know, mas de maneira muito simples e rápida eu vou dizer isso. but in a very simple and quick way, I'm E going eu to não say estou this. atingindo nenhuma classe aqui. And I'm not talking a Eu specific estou falando class. sobre a palavra de Deus I'm talking about the e Word a of God estratégia do inferno and the strategy of the para tirar a hell identidade to remove the que Deus identity deu para nós. that God has A given palavra us. fala em Gênesis capítulo de número 1, The Word says in Genesis verso chapter de número 1, 26. verse 26, Façamos o homem let us make a man nossa imagem e in our semelhança. image and likeness. E a imagem de Deus o criou. And the image of God has created Homem him, men E mulher. and woman. Amém? Amen? Sabe qual que hoje é a maior estratégia do inferno? You know, the biggest strategy of hell today É tirar a figura paterna. is to remove their father figure. Ah, não, pode ter outro tipo de pai. No, you can have another type of father. Pode ter outro tipo de You paternidade. can have a different type of fatherhood. Sabe o que acontece? Do you know what Talvez happens? uma lacuna Maybe there's a vazia gap, empty gap de identidade. of identity. Mas deixa eu te dar uma boa nova. But let me give A que ele tem para você. of the real identity he O meu has for ponto you. aqui nessa manhã My point é here que this morning quantas e quantas is vezes that how many nós times ouvimos o que os outros falam a nosso we respeito, hear what others mas have não to say estamos about dispostos us, a ouvir o que o pai tem a dizer a meu but we're respeito. not willing to Não hear tem, what the você Father não has tem to say about a us. mínima capacidade de parar para ouvir o pai falar sobre You don't você. have the capability to Falar stop que and stay você é still to hear what amado, the God has to say falar about em you. Salmo Say 139 you're loved and que say in os Psalms teus olhos me 139 viram that your eyes have quando eu seen ainda me era substância informe, when I was still e unformed. todos os meus dias And all of my foram days escritos were pelo written Senhor by the Lord, antes que nenhum deles viesse a existir. even before any of them Quão came to happen. formosos são os teus pensamentos aos meus respeitos. Beautiful are your thoughts about me. Você não é obra do acaso. You didn't Você happen não just é órfão. because. You're Você not an não é orphan. bastardo. You're not a Você tem um bastard. pai. You have Você a foi father. adotado You were e está adopted. debaixo de uma And aliança. you're under a covenant. Existe proteção, There's existe protection. provisão There's e provision. existe identidade And there is na identity paternidade de Deus. in the fatherhood of God. Talvez como muitas coisas da palavra, Maybe like many other things in the como word. esse tema paternidade, Just like this theme, fatherhood. foi algo que te machucou e você rejeita. It was something that hurt you Eu and now you rejeitei reject. muitas outras coisas I have rejected até a few ser things confrontado pela palavra. until I was Eu confronted estou by te the mostrando word. a palavra. I'm showing you the Eu não estou word. te mostrando outra coisa. I'm not showing you anything else. Existe um desejo do coração de Jesus There is a desire in Jesus' heart em revelar o coração do Pai para nós. to reveal the heart of the Father to us. Vamos voltar para João 14? Let's go back to John 14. Porque eu amo o que Jesus faz aqui no capítulo de número 17. Because I love what Jesus does in John chapter Lembra que eu falei 17. para você que existem segredos em João? Remember I told you there's secrets in the book Começa of no John, 14, 15, 16 e 17. starting from 14 all the way through 17. Prometo a você que eu estou terminando, mas em João 17, I promise you I'm about to finish, preciso but in terminar John com isso. 17, I have to finish with this. Jesus, a palavra diz, tem 3 temas aqui em João 17. There are 3 main themes in here in John 17. Primeiro é Jesus ora por ele mesmo. The first one is Jesus prays for himself. Segundo tema de João 17 é Jesus ora pelos discípulos. Second theme of John 17 is Jesus prays for the Mas disciples. o terceiro tema é Jesus ora por todos os crentes. But the third theme is Jesus prays for all the Então deixa eu Christians. trazer um entendimento para ficar mais claro. So let me bring some understanding to make it more Sabe o clear. que Jesus estava fazendo Do you know what Jesus was doing na última ceia? in the Last Supper? E eu estou falando de João 13 a João 18. And I'm talking from John 13 to John 18. Não apenas revelando mistérios do reino, Not only revealing mysteries of the kingdom, mas também trazendo revelação do Pai. but also bringing revelation from the Father. E o que ele diz aqui no capítulo 17 And what he says here in é John chapter Jesus ora 17 por ele, is Jesus prays for himself. Jesus ora pelos discípulos, Jesus prays for the disciples. mas Jesus ora por todos os But crentes. Jesus also prays for all the Sabe Christians. o que Jesus estava fazendo na última ceia? You know what Jesus was doing in the Last Supper? Orando por todos os filhos, He was praying for all the children. orando por todos aqueles que estavam órfãos, Praying for all of those who were sejam de ordem orphans. natural ou Let it de be ordem by social. natural happening or social Aqueles que happening. poderiam se sentir, eu fui abandonado. Those who could feel Deus they were me abandoned. abandonou. Those who could think God had abandoned them. A palavra diz para mim e para você no capítulo de número 17, The word tells us in John chapter no 17, verso de número 20, verse 20, minha oração não é apenas por eles, my prayer is not for them alone, discípulos, the disciples. também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. I pray also for those who will believe in me through their Sabe o que message. Jesus estava fazendo na última ceia? Do you know what Jesus was doing in the Last Depois de Supper? trazer a revelação do Pai, dizer que a gente não ia ficar órfãos, After bringing revelation of the Father and saying we were Ele orou not going por to be mim e por orphans, você. He prayed for me and He prayed for you. já tinha proteção antes mesmo
de você ouvir uma mensagem como essa. There was already protection even before you heard a message like this. Já tinha provisão antes mesmo de você ouvir uma mensagem como essa. There was already provision Já before you tinha heard a message like identidade this. antes mesmo de você ouvir uma mensagem como There was essa. already identity before you heard a Porque message Jesus like está this. dizendo, eu oro pelos discípulos, sim, Because Jesus is saying, mas yes, I'm não praying só for the por eles, Pai, eu oro disciples, por todos aqueles que crerão por meio da mensagem que but eles vão not only trazer. them, but all those who believe through their A gente message. leu João. We just read John. João era um dos discípulos. John was one of the disciples. Essa era uma das mensagens pelo qual nós estamos crendo, This is what one of the message who made us por meio dos believe discípulos, through the disciples, como Jesus orou. like Jesus prayed. Ele está dizendo, eu oro não apenas por estes, He's saying, I'm not only praying for those, mas rogo também por aqueles que crerão em mim, I pray also for those who por meio da believe in mensagem me deles, through their message, para que todos sejam um. that all of them may be one. Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Father, just as you are in me and I am in Que you, eles também estejam em nós, may they also be in us, para que o mundo creia que tu me enviaste. so that everyone else will believe that you have sent me. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we Eu are one. neles e tu em mim. I in them and you in Que me, eles sejam levados à plenitude, à plena unidade, so that they may be brought to complete unity. para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste, Then the world will know that you have sent me and como loved igualmente me amaste. them as you have loved me. Pai, Father, quero que os que me deste estejam comigo aonde eu estou e vejam a minha glória. I want those who you have given me to be with me where I am and to see my glory. A glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. The glory you have given me because you loved me before the creation of the world. Pai justo, Righteous Father, embora o mundo não te conheça, though the world does not know you, eu te conheço. I know you, E estes sabem and they know que me enviaste. that you have sent Eu me. os fiz conhecer teu nome I have made you known to them, e continuarei a fazê-lo, and will continue to make you known, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles in order that the love you have for me may be in them, e eu neles esteja. and that I myself may be in them. Quero terminar com Efésios capítulo de número 2. I want to finish off with Ephesians chapter 2. Você conhece essa passagem? You already know the scripture. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Efésios capítulo de número 2. Ephesians chapter 2. Vai falar para mim e para você He will speak to us sobre a família de Deus. about the family of God. Ele vai falar que agora You will say that now, que recebemos graça, where we have que received grace, recebemos uma nova vida em Cristo, that we have received a new life in que nós Christ. estávamos mortos pelas nossas transgressões e pecados, We were dead because of our sins and transgressions. mas que através da vida de Deus recebemos vida de Deus, But through the life of God, que we have através do received sacrifício life de from Cristo God. recebemos redenção. Through the sacrifice, we have received Ele diz no redemption. versículo de número 4, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, He says in verse 4, but because of his great love for us, God, who is rich in deu-nos mercy, vida em Cristo quando estávamos mortos em transgressão. made us alive with Christ even when we were dead in Ele transgressions. trouxe para mim e para você provisão. He has brought to us provision. Ele trouxe para mim e para você proteção. He has brought to you and I protection. E Ele está trazendo para mim e para você hoje identidade. And He's bringing to us Você identity. faz parte de uma família. You are part of a family. Uma família que foi projetada muito antes de você estar aqui. A family that was projected Deus- long before de- you were here. de eu estar aqui. Before I was here. A família de Deus. The family of God. Eu estava tentando entender desde quando eu preparei essa mensagem. I was trying to understand from the moment I prepared this message. Deus, por que o Deus dos órfãos? God, why the God of orphans? Ele falou assim, então intitula o Deus dos desamparados. So now change it to God of those who were left O alone. Deus dos necessitados. The God of those who Eu have não sei needs. se você está desamparado ou se você tem alguma necessidade. I don't know if you have any needs or you have been left Ou alone. você precisa encontrar identidade em Deus. Or if you need to find identity in Mas God. hoje o Senhor te chama para fazer parte dessa família. But today God invites you to be part Hoje of this o Senhor family. me lembra e te lembra, eu estou indo para o Pai. Today the Lord reminds me and reminds eu não you vos that I'm deixarei going to the órfãos. Father, but I will not leave you as Ele promete o orphans. Espírito Santo. He promises the Holy Spirit. E hoje nós temos o Espírito And Santo. today we have the Holy Spirit. Mas talvez você precisa receber. But maybe you need to receive.
Talvez como um filho maybe as children, adotado. children that was Você nunca adopted. disse pai, You have never said você father. nunca chamou de Abba, You pai. have never called him Já Abba viu alguns Father. filhos adotados que chama pelo nome? Have you seen some adopted children that call their parents by the name? Ô fulano, ô ciclano, You, you, hey, you. hey you. É, mas não fala, ou chama pelo nome, They call them by their names, mas nunca chama assim pai. but never call them father. Mas a palavra fala que nós recebemos um espírito que clama Abba, pai. But the word says we have received the Spirit who Significa cries out, Abba Father. Paizinho, That means daddy, daddy, etc. Paizinho, daddy, meu pai. my father. Queria que você fechasse os seus olhos nessa manhã, se você puder ficar de pé. I'm going to ask you to close your eyes, and if you can stand up in your place, Eu quero orar com você. I want to pray with you. Talvez você viveu essa realidade Maybe you have lived de this reality orfandade em alguma área da sua vida. of orphanhood in a specific area of your life. Talvez de ordem natural ou social, eu não sei. Maybe by Porque eu natural vim aprender happenings isso or agora. social, because I'm learning about this just now. Mas o que eu também aprendi é que Deus me adotou. But what I have also learned is that God Embora adopted eu me. não tive orfandade, Although I didn't have to live through orphanhood, mas eu aprendi que o meu pai, but I learned that my Father, que está no céu, who's in heaven, supre toda a minha He necessidade. fulfills all of my needs. O meu pai que está no céu My Father who's in me heaven protege de todo e qualquer tipo de retaliação. protects me from any retaliation. O meu pai que está no céu me traz identidade My Father who's in heaven brings me que identity ninguém pode trazer para mim. that no one else can give to me. Por isso, com os seus olhos fechados, That's why with your eyes closed, com as suas mãos sobre o seu coração, with your hands over your heart, eu queria que você fizesse a oração mais importante desse dia. I want you to pray the most important prayer of this day. E com certeza, talvez a oração mais importante da sua vida. And maybe, most likely, the most important prayer of your life. A oração de reconhecer The prayer of recognition. o nosso Deus, Our Father, our não God, apenas como Deus, not only as God, mas também como Pai. but also as Father. Para dizer, Senhor, eu reconheço, Senhor, To say, Lord, I o meu recognize único you Senhor, Salvador, Pai. as my only Lord, Savior, and Father. Talvez você precisa fazer essa oração nesse dia. Maybe you need to pray this prayer today. Por isso, com seus olhos fechados, That's why with your eyes suas mãos closed, sobre o seu coração, your hands over your heart, eu queria que você que está pela internet também fechasse seus olhos. I'm going to ask you who's E se online você to puder, also eu do queria que this. você também orasse com toda a igreja. And I'm going to ask you to pray with the whole Com church. seus olhos fechados, sua mão sobre o seu coração. With your eyes closed and hands over your heart. Repita comigo, Senhor Jesus, Repeat with me, Lord Jesus. obrigado por esse dia. Thank you for this day. Obrigado pelo teu sacrifício. Thank you for your sacrifice. Obrigado porque o Senhor fez Thank you because you have done it. um caminho You have paid the que way me leva ao Pai. that takes me to the Father. Diga, Pai, obrigado, Say, Lord, thank you, porque no Senhor because in you, eu não estou órfão. I'm not an orphan. Porque no Senhor eu não estou sozinho. Because in you, Lord, I'm not alone. Porque no Senhor eu encontro identidade. Because in you, Lord, I Porque find no identity. Senhor eu sou feito filho de Deus. Because in you, Lord, I'm made children of Diga, God. eu me arrependo dos meus pecados. Say, I repent of my sins. Peço perdão pelos meus I ask pecados. for forgiveness of my sins. Também te peço, Senhor, escreve meu nome no livro da vida. I also ask you to write my name in the book of life. Diga, a partir de hoje, Say, from today on, eu declaro I declare que eu viverei that I will live todos os dias all of my days para sua honra, for your honor, para sua for glória, your glory, como um filho as a children que manifesta that as manifests boas obras do the Pai, good works of the assim como Father. Jesus orou. Just like Jesus Obrigado prayed. mais uma vez, Senhor. Thank you one more time. Nós te agradecemos. We thank you. Em nome de In Jesus. the name of Jesus. Amém. Amen. Com seus olhos fechados, With your eyes still closed com suas mãos sobre o seu coração. and your hands over your heart, Se você nessa manhã if you this fez morning essa oração pela primeira vez, pray this prayer for the first time, reconhecendo o Senhor como seu único Senhor e Salvador, recognizing God as your ou only Lord reconhecendo and como seu Savior, Pai, or recognizing Him as your Father, ou talvez você já viveu isso, or maybe you have lived mas this como um filho before, pródigo, but as a prodigal você se son, desviou desse you caminho. have left the Mas ways. hoje o Pai te espera de braços But abertos. today the Father waits for you with His arms open. Se você é uma dessas pessoas, If you're one of these two people, quando eu contar até 3, when it counts to 3, eu quero que você levante uma das suas I'm mãos. going to ask you to raise one of your Eu não hands. estou te apresentando uma religião, I'm not presenting you a não estou te religion. apresentando uma placa de uma igreja ou I'm um not pastor. presenting to you a pastor at a church. Eu estou te apresentando um Deus. I'm presenting to you a Eu estou te God. apresentando um Pai I'm presenting to que you quer a cuidar de Father você, who wants to take care of you, que quer proteger você, who wants to protect you, que quer prover para você, he wants to provide for que you, quer dar identidade e who wants propósito to para give você. you identity and purpose. Por isso, com seus olhos fechados, That's why quando with
eu your contar eyes até closed. 3, When I count to se 3, você é uma dessas pessoas, levante a sua mão. if you're one of these people, raise your hand. Só eu vou abrir os meus olhos. 1, Only I will have my eyes open. 1, 2, 2, 3. 3. Se você é essa pessoa, If levante you're uma das one suas of mãos those, o mais alto que raise your você hands puder as nessa high as manhã. possible. Se você está pela internet, If you're escreva online, hashtag write Eu hashtag decido por Jesus. I decide for Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Será que Jesus. você pode levantar as suas mãos e declararmos mais uma vez Can you isso raise your nessa hand and manhã? declare one more Diga. time? E nada vai me impedir, eu irei até o fim. Se o mar não se abrir, eu ando sobre as águas. Levante as suas mãos. A palavra liberta e o Senhor é vencedor. Quem pode se comparar? Tu és invencível. Não tenho medo, a minha fé firmada está. Andando sobre o alto mar, O barco ficará para trás, pois tua palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. Levante as suas mãos mais uma vez nessa manhã. Raise your hands one more time this Pai, morning. obrigado por esse dia. Father, thank you for Obrigado this por day. essa palavra. Thank you for this Obrigado word. por tudo aquilo que o Senhor ministrou nos nossos Thank you for corações. everything you ministered to our hearts. Te agradeço por cada família. I thank you for every Declaro que a family. partir de hoje I declare that from viveremos now como on, filhos, we will live as children debaixo da aliança do Senhor, under the covenant of the Lord, experimentando e vivendo experiencing tudo and aquilo que o living Senhor tem para nós. everything that you, Lord, have Provisão, for us. Provision, proteção protection, e identidade. and identity. Que possamos ser filhos That we may be children que deem prazer ao teu coração. that give pleasure to Eu your abençoo os heart. meus irmãos. I bless my Eu brothers declaro and que essa sisters. semana será cheia de I graça, declare that this week will be full of grace, favor e misericórdia. favor and mercy. Que possamos experimentar That we may mais e experience mais do Senhor. more and more of Em the nome Lord. de Jesus. In the name of Amém. Jesus. Amen.